Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o sofrimento e a natureza do sofrimento, suas instâncias, seja ela mental, afetiva ou fisiológica. O sofrimento ele ocorre, tem o seu ponto de ignição em uma dessas três instâncias do nosso ser. Nós somos seres tripartidos ou trinos, aos quais tem o pensamento, que antecede os sentimentos ou a expressão das emoções através da reação espontânea e, por fim, o comportamento, a atitude, que é uma decorrência natural do pensar e sentir. Então, se você observar de perto o seu sofrimento, você vai perceber que está assentado em um desses três aspectos. Então existe um tipo de sofrimento que ele não é visível aos olhos de outras pessoas, aos olhos de terceiros. É aquele sofrimento que a gente costuma dizer de um sofrimento silencioso. Você sofre, mas ninguém percebe que você está sofrendo. A não ser aquela pessoa que é muito próxima de você e já conhece o seu padrão, digamos, natural ou de bem-estar aparente, e aí consegue identificar em pequenos gestos ou expressão corporal que as coisas não estão indo bem, ou em um modo específico de você falar e etc. Tirando isso, é um sofrimento silencioso ao qual a maioria das pessoas não consegue captar. Outra questão relacionada ao sofrimento é que se o sofrimento tem esse sofrimento que é silencioso, que não é aparente, que não é visto facilmente por terceiros, existe aquele sofrimento que é a negação do sofrimento. É os estados chamados eufóricos, que na verdade é um camuflar num estado de sofrimento que a pessoa tenta projetar como uma alegria exagerada, quando a pessoa tem um comportamento espalhafatoso, fora do habitual, parece uma alegria forçada. Isso é euforia. Muitas das vezes a gente percebe pessoas falando que euforia é um estado muito grande de alegria, mas para nós a euforia ela não precisa ser um estado explosivo em que a pessoa fica hiperagitada. Quando isso ocorre, na verdade a pessoa está camuflando um sofrimento interno. Então é um sofrimento que a pessoa sente que existe algo que incomoda, uma pedra no sapato, mas não sabe como se desvencilhar dele e tenta usar de recursos mil, como essa projeção de uma alegria falsa, e é uma alegria que tem também um registro muito comum e corriqueiro de ser intenso, mas esporádico e bem momentâneo. Então, quando a gente observa esse tipo de sofrimento, a gente observa que existe, então, o sofrimento silencioso, que é realmente a pessoa já não consegue lidar de fato, isso é evidente, e o sofrimento que ela tenta camuflar com estados de euforia. Mas ambos fazem com que a pessoa possa vir a ter uma decadência muito grande com a percepção que ela tem dela mesma. Então, no curso de estudo, vem atrelado o sentimento de baixa autoestima, vem alguns aspectos também que pode desenvolver a pessoa algumas manias, coisas do tipo. Agora, uma das possíveis soluções que a gente consegue encontrar no tarô é quando a gente observa numa mandala, a tiragem, e sai a carta da estrela, que é evidenciando uma oportunidade espiritual e uma cobertura espiritual que a pessoa passa a sentir na vida dela e vai num crescente tal que ela consegue ser envolvida por um estímulo, um fator, como uma ignição interna que leva ela a reorganizar esses aspectos dentro dela, mas não se abstendo, não se faltando do auxílio externo. Então, geralmente, quando a carta da estrela aparece na mandala para uma pessoa, é porque a pessoa está ou esteve muito recentemente ligada a esse aspecto do silêncio, do sofrimento silencioso, como eu disse, ou daquele sofrimento camuflado por uma
carapaça de euforia. Esse sofrimento ele pode ser físico ou moral, e esse sofrimento tem como base a nossa incapacidade de lidar com as questões externas e o nosso interesse interno de ter uma permanência de paz e segurança.